Bom, eu vou começar apresentando o problema, né? Vocês devem ter visto aí no título da aula de hoje, que é como calcular o tamanho das chapas e os exatos pontos de dobra para a gente revestir perfeitamente um quadro de metal. Em outras palavras, o que seria esse problema, vamos dizer assim, né? Ou, na verdade, qual que é o desafio quando a gente vai revestir um tubo, que seja um tubo de alumínio, ou um metalão, né? Esse aqui é um metalão, ele é 4x8, ou você faz um quadro de serralheria, né, de metalão, e precisa revestir ele em ACM, como a gente fez aqui. Então, você tem algo a revestir, né? Quando a gente faz o contrário, é até mais fácil, né? Às vezes você vai revestir, vai fazer uma fachada para o seu cliente, e o seu cliente fala, bom, eu quero que a minha fachada, meu trecho ali de ACM, ele tenha 1 metro de altura. Pronto, acabou. E aí você vai fazer a estrutura metálica para comportar esses trechos de chapa de 1 metro de altura. Mas, imagina que você tem um problema ao contrário. Você tem uma estrutura metálica e você precisa revestir ela de ACM, tá? Um exemplo é essa coluna que a gente tem aqui, ó. É uma coluna já existente e a gente precisa, a partir de uma estrutura existente, propor um revestimento de ACM. Uma maneira intuitiva da gente, bom, qual é o tamanho da chapa que eu preciso para fazer esse revestimento? A gente simplesmente somar o perímetro, né, ou pelo menos as faces da estrutura em questão. Seja ela uma estrutura pequena, seja ela uma estrutura maior. Só que acho que se você pensava dessa forma e você tentou executar assim, eu somei então assim que eu sei que tem 3, 4 e 3, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. É só eu cortar um pedacinho de ACM de 10 centímetros vai ser suficiente para eu cobrir. Só que se você já fez dessa forma, você percebeu que alguma coisa deu errado. Na hora que você foi encaixar ali, não encaixou. Bom, eu conheço muitas pessoas que às vezes nunca pararam para pensar nisso e que às vezes, na experiência do dia a dia, acaba pensando em números fixos. Sempre quando coloca 1 centímetro, dá mais ou menos. Então, imagina que você vai fazer 1 metro, uma chapa de 1 metro, uma bandeja, um trecho de 1 metro, você sabe que 1 centímetro dá. Só que tem hora que dá, tem hora que não dá, e aí o porquê que é 1 centímetro, e é justamente isso, a gente vai primeiro usar aqui o AutoCAD, ou você poderia usar qualquer ferramenta de desenho, poderia ser o Core, mas eu vou usar o AutoCAD para a gente explicar o problema de uma maneira que seja fácil da gente entender, e o meu presente, para quem estiver aqui hoje na aula, vai estar relacionado a isso, uma maneira de facilitar o seu dia a dia. Imagina que a gente vai fazer um revestimento de um tubo, por exemplo, um tubo de 70 por 30, tá? Poderia ser um quadro de 1 metro de comprimento por 5 de altura. Isso você vai ver que, no final, isso não importa. O que vai importar aqui para a gente chegar num consenso é o conceito do problema. Bom, então o branco seria a nossa chapa de ACM. Essa aqui é uma situação que a gente vai considerar a ideal, tá? Uma chapa de ACM, a gente considerou uma chapa que ela tem 3 milímetros de espessura, tá? A gente está cobrindo um tubo que ele tem, deixa eu confirmar aqui, ele tem 30 milímetros ou 3 centímetros por 70 milímetros ou 7 centímetros, tá? Bom, mas o que você já pode perceber de cara, então vou até representar aqui o que seria a nossa dobra, né? Aqui, de maneira bem simplificada. Bom, de cara, já dá para perceber que o tamanho total que a chapa de ACM vai precisar, ela está longe de ser o perímetro do tubo, né? Se eu for cortar agora uma chapa de ACM para revestir um tubo 3x7, quanto que eu tenho que cortar exatamente para conseguir revestir ele com perfeição? Aí, isso que a gente vai descobrir agora. Bom, desenhando aqui no AutoCAD fica até mais fácil da gente entender. Você percebe que essa lateral aqui do ACM, ela já tem que ter a própria altura do tubo, mais 1,6, que a gente considerou como espaçamento para fita, mais a espessura da própria chapa de ACM. Então, 3 milímetros. Então, 3 com 1,6, essa face já tem que ser maior, 4,6. Beleza? Todo mundo acompanhando? Bom, agora, para a gente pegar o tamanho que tem que ter o trecho superior. É a mesma coisa. Ele tem que ter a própria espessura da ACM, 3 milímetros até aqui, mais 1,6 até aqui, mais a própria parte frontal da chapa, né, que seria 7 centímetros, né, ou 70 milímetros. Aqui, de novo, 1,6, 3, 3, 1,6 e a altura da chapa. Enfim, vamos calcular aqui para a gente chegar num valor certo. Então, eu tenho aqui uma altura de 30 milímetros, né? A gente está fazendo um tubo de 30 por 70. Então, 30 mais 3 mais... 30 mais 3 mais 1,6 mais 3 mais
1,6 mais 70 mais 1,6 mais 3 mais 3 mais 1,6 mais 30, que é essa lateral aqui. Bom, a gente chegou numa conta de 148 milímetros, ponto 4, ou 14 centímetros,84. E se a gente for analisar aqui o tamanho das paredes desse tubo, a gente vai ter 30 com 70, 100 com 30, 130. Ou seja, a diferença do tamanho do tamanho que precisa ter a chapa de ACM para o perímetro do tubo é um valor, aqui, menos 130, de 18,4 milímetros, tá? Então, para essa situação, quais são as nossas variáveis aqui? Primeiro, a espessura, a altura da fita. Você tem a espessura da chapa de alumínio, então se ela tiver 3 ou 4, esse nosso cálculo vai mudar um pouco, né? Você viu que eu considerei ali a espessura da chapa várias vezes 3 milímetros. Se eu for trabalhar com uma chapa de 4 milímetros, a altura o cálculo vai mudar. E a terceira variável é o número de dobras. Se você for revestir esse tubo só nessa parte lateral, frontal e lateral, a gente viu aqui que vai ser 18,4 para fitas de 1,6 e para chapas de 3 milímetros. Se a gente, por um acaso, fosse revestir só essa face e essa face, né? Vamos supor que a nossa bandeja fosse nascer aqui do meio e fosse só fazer uma dobra aqui. Já não é mais 18,4. Se a gente fosse cobrir as 4 faces desse tubo, já não é mais 18,4. Então, para cada situação, o cálculo, a ideia do cálculo vai ser o mesmo. Você considera a espessura da fita e você considera a espessura da chapa e multiplica ali pela quantidade de vértices, né, de quantidade de quinas que você for dobrar, quantidade de dobras que for ter a chapa. Bom, agora vocês devem estar vendo aqui uma chapinha vermelha, uma representação um pouco mais fiel do nosso problema, e aí para a gente partir para a próxima etapa de entender toda essa situação. Bom, aqui eu representei da mesma forma. Então imagina aqui que eu deixei aqui um espaço, um vão aqui, que ele vai representar a espessura da nossa fita. Quer ver? Deixa eu medir aqui, daqui até aqui. Eu estou com 1,6, que é o nosso exemplo que a gente está aplicando. Esse meu tubo aqui, ele tem, daqui até aqui, ele tem 70 centímetros, é o nosso mesmo caso lá. E aqui, ó, é as diferentes situações igual eu comentei para você. Aqui a gente tem uma situação de revestir apenas uma lateral, aquele nosso cálculo, a gente vai fazer de uma forma. Cobrindo 2 laterais, outro modelo. E cobrindo 3 laterais, outra situação. E cobrindo 4 vértices, a gente tem aqui um outro problema. Tá? Agora, uma análise que a gente precisa fazer também é o seguinte, beleza, a gente discutiu aqui naquele nosso exemplo, qual é o tamanho que essa chapa de ACM vai precisar ter antes de eu dobrar, né? Eu vou cobrir esse tubo agora. Qual é o tamanho que a chapa precisa ter para cobrir ele perfeitamente, ao ponto dele ficar zeradinho aqui, ó. Dele ficar zeradinho, essa face do tubo, com o final da minha chapa de ACM. Agora, uma outra situação, um outro problema que a gente também precisa resolver é o seguinte, qual é o exato ponto de dobra? A análise é muito similar com a análise para o comprimento da chapa. Então, se eu tenho aqui um tubo que tem 30 milímetros de altura, para o ponto exato de dobra, lembrando que sempre a gente analisa os pontos, a gente está estudando aqui o ponto exato de vínculo, o ponto exato de dobra. A gente sempre olha pela parte frontal. Tanto é que o perímetro que a gente viu, para chegar no 148,4, a gente considerou a face externa da chapa. Até porque se a gente fosse considerar aqui a parte interna, a gente chegaria num resultado diferente. Beleza. Agora, como é que eu acho esse ponto exato aqui, né? Que eu vou colocar a minha tupi aqui na parte frontal para produzir uma dobra como essa. Bom, a análise ela é muito similar à que a gente fez anteriormente para chegar nesse tamanho de chapa, que vai ser a altura do tubo mais a espessura da fita 1,6, no nosso caso, e mais 3 milímetros. Então, se eu tenho aqui, se eu preciso revestir um tubo de 30 milímetros, o meu ponto de dobra vai ser 30 mais 1,6 mais 3, que vai totalizar 34,6. Então, 34,6. Vou confirmar aqui, ó, deste ponto até esse ponto, olha lá, 34,6. Bom, com essa análise simples, apesar dessa análise, depois de eu apresentar o problema, ela se torna até trivial, vamos dizer assim, né? Agora, daqui para frente, você consegue muito bem colocar isso aqui num papel. Eu vou trabalhar com fita de 2,4, já sei quanto que eu tenho que considerar. Então, só você ter em mente que, de acordo com o meu número aqui de dobras, eu tenho que adicionar 1,6 mais 3, e aqui vai ser
isso aqui 2 vezes, então vai ser 1,6 mais 1,6 mais 3 mais 3. Se eu tiver um outro ponto de dobra, mais tudo isso de novo. Se eu tiver 3 pontos de dobra, adiciono para essa dobra aqui também. Enfim, você vai acabar conseguindo chegar no valor. Mas, obviamente, né, como o meu objetivo aqui é facilitar a sua vida, eu preparei uma tabela e eu vou explicar como é que você vai usar. Porque você vai ver que esse mundo de números aqui, e eu quero te explicar como é que você vai usar isso no dia a dia. Bom, como eu disse anteriormente, quais são as variáveis que você vai ter? Se a sua chapa tem 3 ou 4 milímetros, se você estiver utilizando uma fita de 1,6 ou uma fita de 2,4, e também a quantidade de dobras. Para uma dobra é uma situação, para 4 dobras é 4 vezes a situação da primeira. Bom, como eu disse que você, a partir de hoje, vai conseguir fazer isso aqui na mão, agora, com uma tabela como essa, vai ser mais fácil ainda. Como é que você vai utilizar ela? Você lembra lá que o nosso exemplo, ele tinha 2 dobras, a gente estava utilizando uma fita de 1,6 para uma chapa de ACM de 3 milímetros, e a diferença do perímetro da chapa para o tamanho total, final do ACM era... O perímetro total da chapa era 130 milímetros e o tamanho do ACM que a gente chegou foi de 148,4, ou seja, uma diferença de 18,4. Então, agora é só você... Agora eu não vou trabalhar mais com uma chapa de 3, eu vou trabalhar com uma chapa de 4 milímetros, né, uma maquinar, e eu vou precisar revestir uma chapa, um quadro de 1 metro de comprimento. Quanto a mais eu vou adicionar do perímetro do meu quadro, vamos supor que você vai fazer um quadro de 1 metro de comprimento com um metalão de 3 centímetros de altura, então você vai somar 100 centímetros, né, ou 1000 milímetros, aí você vai fazer a conversão, né? Esses valores aqui são todos em milímetros, tá, gente? Então, 18,4 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro, ponto 84, tá? Bom, e aí, uma vez que você tenha já o quadro que você precisa revestir, como eu estava dizendo anteriormente, 1 metro, né, ou 100 centímetros de comprimento, mais uma parede de 3, mais uma parede de 3, você vai somar esses valores e você vai adicionar com o valor correspondente. Se você for trabalhar com fita de 1,6 ou 2,4, chapas de 3 ou 4 e a quantidade de dobras. O que é muito comum a gente ter em comunicação visual para revestimento, utilizando o ACM, né? Geralmente as fachadas mais simples, geralmente para sinalização, vamos dizer assim, a gente colocar um letreiro lá. Eu vou até desenhar aqui uma medida muito, um desenho muito comum. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, essa aqui é uma estrutura metálica que está olhando ela de pé, tá? Então aqui tá o prédio do cliente. Esse aqui é o prédio do cliente, aqui está a rua, e aqui a fachada, que aqui estaria as letras do nome, né? Uma situação muito comum é essa daqui, ó. Você vira aqui com uma chapa de ACM, cobrindo um quadro, né? E aí, para você, uma alternativa para a gente fortalecer a união com a fita, é colocar aqui um parafuso, né, nessa parte aqui, para ele não ficar aparente, né? Aí a mesma coisa faria aqui, tal, e aí um parafuso aqui também. Né? Então, para esse caso aqui, são 4 pontos de dobra. Então, se eu tenho uma estrutura metálica com 1 metro, e aí com uma parede de 3, por exemplo, eu tenho que somar esse perímetro, né, no caso 3, mais 100 centímetros, mais 3, o quanto que eu quero que o ACM avance, um tamanho suficiente para eu conseguir colocar um parafuso, e no caso, tanto embaixo quanto em cima, e depois que eu tiver esses números já calculados, aí eu adiciono o fator que eu cheguei lá na minha tabela, né? Então, um exemplo, são 4 dobras, e eu estou utilizando uma fita de 2,4, com ACM de 3 milímetros, eu tenho que adicionar ao valor que eu cheguei, 43 milímetros, ponto 2. Obviamente, você viu que eu coloquei valores bem quebrados, né? Deixa eu voltar para os valores que eu coloquei ali. Acho que eu tenho até uma cópia aqui. 18,4, 27,6. Obviamente, na hora que você for trabalhar com essas chapas, você vai meio que arredondar alguns valores, né? Não tem jeito, né? Até porque na hora que a gente for colocar a guia para passar com a serra ou com a tupia, essa precisão milimétrica ela vai se perder, porque a gente sabe o que acontece. Até porque eu trabalho com a ACM para grande realidade dos profissionais, ele é ainda manual, não tem jeito, trabalhar um trabalho manual, e o trabalho manual, ele acarreta alguns arredondamentos, não quer dizer imperfeição, né? São alguns arredondamentos até pela limitação das próprias ferramentas, né? Então, mas eu fiz questão de colocar os valores precisos para você aí fazer o arredondamento. Tá? Eu acho que vai ser melhor do que eu arredondar aqui, você arredondar mais ainda aí e dar um valor muito distante do que seria o ideal, tá certo? Mas o grande barato dessa tabela como eu falei, não importa se você vai revestir esse tubo, ou um quadro igual a esse, ou um quadro de 1 metro, um quadro de 20 metros, essas compensações vão ser as mesmas, né? A gente sempre adiciona
o perímetro do tubo que eu estiver trabalhando às medidas da tabela, ou seja, não importa qual tubo eu estou usando, basta eu conhecer ele, saber quais as medidas que ele tem, para eu utilizar a tabela para me ajudar.